Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 242 das contradições e das mistificações, capítulo 27. Então, aqui na questão 301, mais a pergunta de número 8, Kardec, ele diz assim, ele faz a seguinte pergunta aos bons espíritos. De todas as contradições, é interessante essa pergunta quando aborda o termo contradições. Nós temos que ficar muito atento, porque essas contradições, elas estão relacionadas à desigualdade evolutiva. Só existe contradições devido desigualdade evolutiva. E pelo fato da desigualdade evolutiva, existe o direito de expressão, tanto na classe inferior quanto na classe superior. É o direito da escala evolutiva. Se as pessoas conseguissem, com todo respeito, assimilar tudo que nós aqui procuramos dizer, né? Mas é assim mesmo. De todas as contradições que se notam nas comunicações dos espíritos, uma das mais frisantes é a que diz respeito à reencarnação. Então, de todas as contradições que se notam nas comunicações dos espíritos, uma das mais frisantes é a que se diz respeito à reencarnação. Se a reencarnação, Kardec fazendo pergunta ainda, se a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como se explica que nem todos os espíritos a ensinem? Se a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como se explica que nem todos os espíritos a ensinam? Você já parou para observar isso? Que nem todos os espíritos a ensinam. Só que os bons espíritos são sábios. Da mesma forma como existe essa contradição entre os espíritos, da mesma forma como existe essa divergência entre os espíritos devido à desigualdade evolutiva que se faz parte da escala evolutiva, o nível de compreensão, o qual naquele momento o espírito, aquele ser se encontra, isso também ocorre em nosso meio. De uma certa forma, usando, isso não é uma falha, isso não é um erro cometido apenas por aqueles que se encontram na erraticidade. É um erro também cometido por todos aqueles que se encontram no corpo físico. É a desigualdade evolutiva. Observe para você ver com todo respeito. Quantos, não vou dizer milhões não, mas quantos mil espíritas há em todo o Brasil?
mas que usa a forma como nós aqui expomos o esmiuçamento, o único no Brasil somos nós. Pode existir pessoas melhores, piores, não estamos interessados nesta questão. Mas os espíritas, aqueles que se dizem espíritas, eles têm deixado muito a desejar. Eles não têm sido sinceros. Eles não têm sido fiel. Eles não têm sido autênticos. Milhares de espíritas são portadores de excelente conhecimento, mas que esse conhecimento que eles possuem encontra-se de uma forma como na tua casa, quando você pega várias ferramentas e coloca em um canto e ali as esquecem. E depois de alguns anos você vai ao encontro daquela ferramenta e elas todas enferrujadas. Por que enferrujadas? Porque a ferramenta só mantém o corte afiado quanto mais usada, quanto mais no trabalho ela é vista. Então, não pode-se dizer que a pessoa tem uma fé tremenda se essa fé não vem acompanhada de obras. Fé que não acompanhada de obras é uma fé nula, é uma fé morta, é uma fé não raciocinada, como muitos cegos que conduzem cegos com a tendência de caírem todos no mesmo precipício. Então, Kardec faz essa pergunta: de todas as contradições que se notam nas comunicações dos espíritos, uma das mais frisantes é a que se diz respeito à reencarnação. Se a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, a necessidade do espírito, como se explica que nem todos os espíritos a ensinam? Nem todos os oradores no plano terra ensinam o verdadeiro espiritismo. Nem todos os espíritas no corpo físico levam ao conhecimento do público a real situação do espiritismo. Tapeia, enganam as pessoas, ilude as pessoas com o misticismo, com o charlatanismo. Então os bons espíritos respondem, olha só para você ver. Não sabeis que há espíritos cujas ideias se acham limitadas ao presente?
Não sabeis que há espíritos cujas ideias se acham limitadas ao presente? Às vezes nós achamos também que muitos oradores espíritas, eles possuem um conhecimento ilimitado. Mas isso nós quem achamos. Mas que na realidade aquela pessoa não passa-se de um pobre de um espírito. Que conhecimento praticamente nenhum possui, a não ser um conhecimento robótico. Que na segunda-feira fala sobre maçã. Na terça fala sobre maçã. Na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo fala em maçã. E na próxima semana fala em maçã. O tema um só, o ano todo. É um tema só. Isso é característica do espírita robô. É característica do médio robô. Que não sai daquilo ali. Observa para você ver. A máquina de Xerox, você a programa 50 Xerox e ela vai copiar os 50 páginas que você digitou. Depois que ela termina as 50 páginas, ela para. Você entendeu a psicologia, né? Isso é robô. Ou robótico. Ou artificial. Então nós não podemos pensar que a pessoa é ilimitada. Porque a pessoa é limitada. E por demais limitada, muito pobre. Porque quem fala de maçã a semana inteira, e durante 15 dias, e durante um mês, você não pode dar lá uma certa credibilidade. Porque nem só de maçã vive o homem. O assunto é muito mais relativo e muito mais complexo e que a pessoa imagina. A gente respeita. Mas olha o que os bons espíritos estão dizendo aqui. Não sabeis que há espíritos cujas ideias se acham limitadas ao presente? Como se dá com muitos homens na terra? Como se dá com muitos homens na terra? Interrogação. Acabamos de dizer aqui a respeito do que a gente acha que a pessoa é ilimitada e a pessoa é limitada por demais. Que, no entanto, a pessoa é um robô. A pessoa parece que programa um assunto para um ano. Inclusive, eu estou querendo dizer também, não são só os medianos oradores, mas aqueles, né, mais elevados oradores que usam nos teus workshops um tema só. Divaldo Pereira Franco, por exemplo, falando mal, não, é estudo para você analisar. Então, ele elabora um tema e faz workshop no Brasil todo, fazia, né? A respeito só de um tema.
Mas o que as pessoas aprendem a respeito da doutrina dos espíritos? Nada. Vezes nada. Julgam que a condição em que se encontram tem que durar sempre. Nada veem além do círculo de suas percepções e não se preocupam com o saberem de onde vêm. Olha só para você ver. Esses seres nada veem além do círculo de suas percepções. Então eles se preocupam apenas com o círculo de percepções os quais eles possuem. Eles não se preocupam em sair daquele círculo. Nem para onde vão. E, no entanto, devem sofrer a ação da lei da necessidade. É lógico, eles sofrem a ação da lei da necessidade. Ação da lei da necessidade. A reencarnação é para eles uma necessidade em que não pensam. Porque existem seres que não se preocupam com a reencarnação, porque, na verdade, eles nem pensam na reencarnação. Eles pensam em tudo, em seu círculo. Eles possuem tudo em seu círculo limitado. Menos a questão reencarnação, a importância da reencarnação. A reencarnação é para eles uma necessidade em que não pensam, senão quando lhes chega. Sabem que o espírito progride. Olha só para você ver. Desculpa. Senão quando lhes chega o momento de reencarnar, da programação reencarnatória, que eles ficam sabendo da importância da reencarnação. É que sabem que o espírito progride através da reencarnação. Caso contrário, aquele espírito, ele acha que não tem dever, compromisso nenhum em tratar desse assunto com ninguém. Uns, às vezes, por excesso de orgulho, de egoísmo, outros por pura ignorância a respeito do assunto. Porque é preciso convir que, para falar a respeito de certos assuntos, ou melhor, para falar a respeito de todos os assuntos, é preciso ter conhecimento em si da matéria. Não devemos abrir a boca se não tivermos certeza do que nós vamos proferir. Senão, do espírito, sabem que o espírito progride. Mas, de que maneira? Mas de que maneira? Tem isso como um problema. Por isso que entra aí as contradições. Porque essa falta de conhecimento, essa ignorância, essa não preocupação, esse não interesse, né? Leva ele a esse estado. Tem isso como um problema. Então, se os interrogardes a respeito, falar-vos-ão dos 7 céus superpostos, como andares, né? Não tem muitos que acreditam no céu, nos 7 céus, e conforme a evolução do ser, ele é levado para determinado céu.
Falar-vos-ão dos 7 céus supostos como andares. Alguns mesmo vos falarão da esfera do fogo, da esfera das estrelas, depois da cidade das flores, da dos eleitos. Tudo mitologia. Tudo crendice. Tudo mitologia. Tudo crendice. Tudo contradição. Falta de conhecimento. Você entendeu? Então, na questão de número 9, concebemos que os espíritos pouco adiantados, concebemos que os espíritos pouco adiantados possam deixar de compreender esta questão. Concebemos, sim, que os espíritos pouco adiantados possam deixar de compreender esta situação, esta questão. Mas como é que espíritos de uma inferioridade moral e intelectual notória falam espontaneamente de suas diferentes existências e do desejo que têm de reencarnar para resgatarem o passado? Kardec é sábio por demais. Se certos espíritos se apresentam na condição assim de melhor na escala evolutiva, por algum motivo entram em contradições, preferindo eles nem tocar no assunto, sendo que eles que poderiam tocar no assunto, porque eles possuem um pouquinho de conhecimento mais, reservados, porque é um direito também. Mas Kardec vem lá com essa agora. Concebemos que os espíritos pouco adiantados possam deixar de compreender esta questão. Mas como é que espíritos de uma inferioridade moral e intelectual, nós temos que fazer essa separação aqui. A separação está aqui na moral e intelectual. Notória, falam espontaneamente de suas diferentes existências e do desejo que têm de reencarnar para resgatarem o passado. Resposta. Passam-se no mundo dos espíritos coisas bem diferentes de compreenderdes. O que os bons espíritos estão querendo dizer aqui? Kardec, passa no mundo dos espíritos coisas bem diferentes de compreenderdes. Não queira. Isso é eu usando dessa forma só para você entender. Não queira, no nível em que vocês se encontram na Terra, compreender tudo, porque vocês ainda não conseguem entender. E se dissermos a vocês, resumindo o que acabastes de nos interrogar, não compreenderiam. Não compreenderiam. E não só o fato de não compreenderem. Momentos preciosos
perderíamos transmitindo algo que não surte efeito nenhum em vossas, agora é vossas, evoluções. Não é vossa evolução, porque não está tratando apenas de um indivíduo, e sim de uma coletividade. Perderíamos tempo tratando de algo que vocês ainda não compreendem. Então, por quê? Mas tem explicação. Só que nós vamos para o próximo vídeo.